Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você está aqui no nosso canal A Sociedade, o melhor canal sobre cultura nerd, jogos, animes, séries. O que você gostar, a gente fala aqui. Hoje vai ser mais um daqueles episódios que eu gravo sozinho, né? Eu gravei apenas o de Final Fantasy Tactics Advance, que é um jogo de GBA. E em breve teremos um episódio sobre Chrono Trigger, que eu já estou zerando e vou fazer a resenha para vocês. Mas hoje eu vim fazer a resenha sobre um anime, que é um anime clássico, é um grande clássico da ficção científica dos animes, que é o Legend of the Galactic Heroes, tá certo? E vai ser bem interessante, se você estiver no YouTube, você vai estar vendo meu rosto, né? Eu gravei direitinho, tô aqui aparecendo com uma carinha meio de sono, mas é a minha carinha mesmo. Mas se você estiver ouvindo no Spotify, você não vai perder nada, você pode acompanhar o conteúdo naturalmente, tá? E foi uma grata surpresa ter acompanhado Legend of the Galactic Heroes, porque assim, eu sempre ouvi falar que era um dos melhores animes que existia. E quando eu comecei a ver os animes de sci-fi, de mecha, lá por 2013, se eu não me engano, 2012 na verdade, eu ficava um pouco com o pé atrás, sabe? Porque eu tinha visto alguns Gundam, tinha visto Macross, tinha visto inúmeros outros animes, e sempre falavam do Legend of the Galactic Heroes. Só que eu ficava desanimado, porque eram 110 episódios, né? E outra coisa que me desanimava um pouco é o fato de que, poxa, aquilo é tão bom e eu tenho poucas referências, então eu vou deixar pra ver depois. E aí passou, acabou que em 2020, né? Só alguns aninhos depois, eu resolvi finalmente assistir esse anime. E hoje eu agradeceria o Vitor, né, de anos atrás, que esperou pra ver esse ano, porque realmente talvez eu não tivesse conseguido entender o quão magistral é esse anime, o quão fantástico é esse anime e como essa é realmente uma das narrativas mais completas que eu já assisti de qualquer mídia, sabe? De qualquer mídia mesmo. Inclusive, deu uma animação até mesmo para ler a light novel, né? Que é o formato original, porque é uma história muito rica e eu adoro romances, né? Assim, romance e o estilo literário, né? Não romance entre duas pessoas. Onde a gente tem vários personagens e todos eles se desenvolvem bem, e Legend of the Galactic Heroes é mestre nisso. Então você vê personagens secundários, terciários e os dramas deles e tudo mais. E eu imagino até que na light novel dê pra gente pegar um pouquinho mais disso, né? Mas vamos para uma ficha técnica, e só para constar que eu quero fazer uma resenha mais completa. Então primeiro eu vou falar alguns dados técnicos, tá bom? Vou falar sobre também os aspectos sonoros, a animação e finalmente a história, que é de fato a parte principal do Legend of the Galactic Heroes, tá bom? Então os dados técnicos são os seguintes, essa história, né, Legend of the Galactic Heroes, ela começou nos anos 80 e foi até o finalzinho dessa década mesmo, de 80, como uma light novel. Light novel é uma espécie de livro, né? Novel seria romance, né? A palavra romance aqui para livro, né? Narrativa. Só que com mais imagens, com umas quebras ali com imagens, para não ficar tão pesado. Depois tornou-se um mangá e no finalzinho dos anos 80 e início dos 90 foi adaptado para anime, tá? Para anime ou anime, se você preferir chamar. E uma coisa que é curiosa é que o anime ele foi lançado como OVA, ou OVA, como o pessoal gosta de falar, que é aquele anime exclusivo para DVD. Então ele não passou na TV, ele foi direto para o lançamento em DVD. E geralmente quando isso acontece, geralmente são obras menores, né? São obras ali de 6 episódios, como Bastard, por exemplo, como Furikuri, como alguns Gundam tiveram, né, 6, 8 episódios. E acaba que esse foi um ponto fora da curva, com 110 episódios divididos ao longo de 4 temporadas. Então é interessante notar até que o anime é composto dessas 4 temporadas e elas são bem marcadas, né? A primeira acho que tem 28 episódios, aí a outra 27 e por aí vai. Só que você vê que realmente os acontecimentos eles variam bastante, né? Mas claro que você tem que ter a linha narrativa do começo ao fim, senão você vai ficar perdido. O que eu falo é que assim, tem um drama específico na primeira temporada, tem outros na segunda, outros na terceira, outro na quarta, tá?
E uma coisa interessante é que a animação do Legend of the Galactic Heroes, ela é meio inconstante, tá? Como eu vou falar mais pra frente, mas uma coisa que eu quero notar é que o traço de anime, muito embora tenha começado nos anos 80 e perseguido, né, percorrido os anos 90, ele não é tão estilizado quanto parece, né? Se a gente for comparar o traço dos animes dos anos 80, eles são até menos exagerados, né? São mais realistas, digamos assim, se a gente for ver Macross, Gundam, Votons e tantos outros. Enquanto que nos anos 90 ficou aquele traço bem característico, um olhão, um narigão, né? Se você for ver na Nezuko, por exemplo, ou aquelas garotas lá, Slayers, uma coisa assim, enfim, Sailor Moon, Sakura Card Captors, tantos outros, aí você vê que realmente houve uma diferenciação. Mas, sem problema nenhum, é um traço mais realista e eu acho que combina muito com o tom da história, né? Que é um tom mais sério, que é um tom realmente mais profundo. Então não caberia tanto, naturalmente, um traço super estilizado de anime, né? Kawaii, chibi, etc, tá? E uma coisa que vale notar é que o formato de OVA, hoje em dia, ele é bem popularizado, né? Então, por exemplo, quando vai sair uma obra do Universal Century, do Gundam, que é a cronologia principal, de forma geral, eles são lançados por OVA, né? Quem conhece o Gundam Unicorn acompanhou os lançamentos como OVA. Quem conhece o Gundam The Origin também, né? Que conta a história que aconteceu ali antes do primeiro anime. E eu imagino até que quem tenha popularizado os OVAs tenha sido realmente o Legend of the Galactic Heroes, apesar de terem outras obras famosas, tá? Mas vamos começar a falar um pouco do som da obra, né? Da trilha sonora, da ambientação. Primeiro é que o trabalho de dublagem dos japoneses é primoroso, né? Fantástico, fantástico. Eu diria até que o pessoal fala que a melhor dublagem é a brasileira, mas eu acho que é a japonesa. Eu acho mesmo que é a japonesa. E lá existe quase um culto aos artistas, né? Os dubladores, que são os seiyus. E você vê que realmente os personagens eles têm vozes muito icônicas. O Julian, o Young, o Reinhard, enfim, todos os outros personagens. Você tem em mente a voz que eles têm, combina muito, muito bem feita a trilha sonora. E as músicas, elas não são aqueles J-rock, não são aqueles J-pop, aquelas músicas bem japonesas. São músicas clássicas, são orquestrações, né? São músicas mais com violino, com piano e tudo mais. E são músicas marcantes e músicas muito, muito bonitas que você vai lembrar sempre, né? E assim, eu não sou um cara muito erudito, eu confesso pra vocês, né? Eu tenho essa questão, não sou muito erudito mesmo, mas eu vejo que existe uma beleza muito grande nessas músicas. E são realmente músicas marcantes, inclusive quando a gente vê as aberturas, né, os personagens e tudo ali, é realmente um negócio fantástico, né? E quando você vê, depois de ter acompanhado o anime inteiro, quando você vê as aberturas, você vê que elas meio que dão um spoiler do que vai acontecer depois. Mas assim, só você ver sem saber a história, você não vai entender, então não tem problema não, tá bom? Vou falar da animação também brevemente, depois eu parto para a história, que é realmente a parte principal, né? A questão da animação, o que acontece? Na época da publicação original, né, como OVA, as demandas de animação eram muito grandes, então eles terceirizaram algumas cenas para outros estúdios. O que aconteceu é que esses outros estúdios fizeram um trabalho bem porco e muito feio. Então, quando eles relançaram, né, remasterizado a série, eu nem sei se foi remasterizado, né, mas relançaram a série, essas partes que tinham sido feitas pelo outro estúdio, o estúdio terceirizado, foram trocadas por animações do próprio estúdio. Então você vê que em algumas partes o traço fica muito diferente, muito diferente. Eu acho que é na segunda temporada, ou na terceira, que você vê claramente muitas cenas assim, que parece que o anime foi feito 10 anos depois, e aí depois volta pro estilo antigo de animação. É bem engraçado até. Mas assim, é uma animação inconsistente nesse sentido, mas não atrapalha a história,
não é o principal. Você vai notar que tem essas diferenças no traço, mas não vai ser tão relevante assim, para te falar a verdade, tá? Mas você tem que ter isso em mente de alguma forma, tá? E claro, para quem não gostar desse traço um pouco mais antigo, e assim, eu acho que é um traço bem razoável, bem interessante para não te atrapalhar, mas quem gosta do traço novo, vai lá e assiste a série nova que está lançando, né? Que reconta os acontecimentos, né? Com um traço mais moderno. Então você pode ver sem problema nenhum. Agora, eu vou para a história do anime, porque é nela onde eu vou perder a maior parte do tempo pra gente conversar. Porque realmente é um anime... Não é, por exemplo, Mononoke, aquele anime que você vê porque é bonito, porque é belo, você gosta da arte e tal. É um anime que o foco é mesmo a história, tá? E ele é um anime character-driven, né? Ou seja, não é um anime onde as coisas vão acontecendo, a guerra vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, não. Você acompanha o ponto de vista de vários personagens ao longo da história, não só os principais, né? A gente tem mais de um personagem principal, né? São dois, digamos assim. E depois isso acaba mudando um pouco. Mas a gente vê o ponto de vista dos personagens principais e dos personagens secundários. E o mais incrível é que você vê o ponto de vista das pessoas dos dois lados, cara. Isso é fantástico. Você realmente, assim, de certa forma, você é levado a acreditar que um dos lados da guerra é o correto e o outro não. Mas você vai ver, né, comigo explicando isso, que nem sempre é assim, tá? E aí, basicamente, a história é a seguinte. Começaram a ser desenvolvidas algumas técnicas de viagem espacial, de tecnologia espacial e tudo mais. Só que o governo... Isso aqui eu tô contando bem por alto, né, o plano de fundo da história. Só que o governo começou a se desestabilizar e estava corrupto e tal. E uma família, uma determinada família, tomou conta e instaurou uma ditadura, certo? Só que ela acabou sendo um pouco opressiva demais, né, para conter os oponentes. E aí um grupo de dissidentes fugiu e formou uma democracia em outro ponto da galáxia. Então é uma mesma galáxia e alguns planetas, que é uma maioria de planetas ali, tipo uns quase 60% são a ditadura, né, o império, digamos assim. E nós temos uma aliança de planetas, que são os planetas democráticos, que tem mais ou menos ali uns 30 e pouquinhos por cento. E a gente tem um terceiro lado nessa história, que é Fezan, que é a nação de mercadores, de comerciantes, né, que às vezes eles beneficiam um lado, beneficiam o outro, e eles são mais ou menos ali corruptos, não no sentido de quebrar a lei, mas eles fazem o que eles querem para beneficiar eles próprios, né? Então, às vezes, eles fornecem informações para um lado, às vezes para o outro, fornecem armamentos para um lado, para o outro, por aí vai. E a gente também tem um outro lado, digamos assim, que é um culto à Terra, ao planeta Terra. E esse culto, né? Eles cultuam uma volta às origens das pessoas ao planeta Terra, e eles voltam efetivamente a morar lá, e de forma que o planeta Terra ele é habitado só por pessoas desse culto. E a gente vai ver que depois esse culto ele tem uma certa importância, tá? E aí o que acontece? A gente é jogado no meio dessa guerra que está acontecendo entre a Aliança de Planetas e o Império, e a gente acompanha cada um dos lados, através de personagens bem específicos, que eram as pessoas mais importantes de suas épocas, né? Então, na parte da Aliança, que a gente é levado a acreditar como os mocinhos, né? A gente acompanha principalmente o Yang Wenli, e na parte do Império a gente acompanha vou até tentar falar o nome dele, né? Mas vamos ver. O Reinhard Lorengram, certo? E o que acontece? Eles dois têm histórias muito distintas. Porque o Yang Wenli, ele é aquele cara que ele não é um militar nato, né? Ele entrou para o militarismo fazendo curso de História, né? Só que esse curso de História, ele fechou e ele foi para outro curso. E ele foi para o curso de Táticas Militares. E ele acabou se destacando muito em algumas atuações. E foi ganhando posição ali de destaque dentro do militarismo. Enquanto que o Reinhard Lorengram, ele era de uma família da baixa nobreza do Império, e nessa época o rei ele era muito mulherengo.
Então ele ofereceu uma quantia de dinheiro para o pai do Reinhard pela filha dele, ou seja, pela irmã do Reinhard, né? Para que ela fosse concubina dele, fosse amante dele. E aí o Reinhard ele fica super chocado com toda essa corrupção, tudo isso que acontece, essas injustiças no Império, e ele promete que um dia ele vai governar a galáxia em direção a um mundo melhor. E aí a gente tem também personagens muito importantes, né, que auxiliam. Então, por exemplo, quem auxilia o Yang bastante é a Frederica, né? Um membro ali do militar, né? Uma moça que é fã do Yang. Frederica, até esqueci se o nome dela é esse mesmo, mas acho que é. E o Julian, ou Julian, né? Que é o pupilo do Yang. Ele meio que adotou o Julian, porque ele é filho de uns amigos dele. E aí ele toma conta do Julian e vai ensinando as táticas militares de forma que o Julian ele vai ter um crescimento gigantesco ao longo da série. E o Reinhard, ele tem essa irmã pela qual ele se dedica, ele é devoto, ele tem como família. E o Kirhais, né? O Kirhais, acho que é assim que se fala, que é um amigo dele de infância e de quem ele se aproxima muito a ponto deles serem quase carne e unha mesmo, né? São melhores amigos da vida. E assim, até tem realmente momentos em que você não sabe se eles têm só mesmo uma amizade muito profunda ou se realmente tem um certo amor entre eles. Mas assim, o pessoal, quando a gente fala, né, de casal gay, o pessoal já quer lacrar, já quer polemizar. Mas não, isso é tratado com muita sutileza ao longo da série. Até que no final da série a gente vê se realmente era ou não amizade, enfim, ou era alguma coisa além. A gente descobre isso. E claro que eu não vou falar para não dar nenhum spoiler, porque essa resenha vai ser sem spoiler, tá? E aí, o que acontece? O Yang, ele é um gênio militar nato. Ele é muito bom com táticas militares. Só que ele não gosta de guerra, ele só quer ser um historiador. Ele só quer se dedicar à atividade que ele gosta. Ele é até meio preguiçoso, né? Só que ele é um homem que ele põe o bem da democracia acima dele mesmo que ele tenha que sacrificar um pouco as vontades dele, para cumprir o que ele tem que cumprir, fazer as pessoas terem uma vida melhor e tudo mais. Ao mesmo tempo em que no Império, ele também, né, o Reinhard, ele é um grande gênio militar, e ele vai se destacando, só que ele realmente quer dominar a galáxia. A intenção dele é virar o novo rei do Império e dominar tudo para chegar tipo a paz, assim, uma coisa melhor. E também esqueci de falar, né, existem alguns personagens de destaque, né, que estão lá junto com o Reinhard. A gente tem o Mittermeier, o Royenthal e o Müller, né, que são pessoas muito fiéis a ele também, né, que lutam sempre ao lado dele. E a gente vê os dramas que as pessoas passam, porque assim, pela nossa criação democrática, a gente está acostumado com a democracia, a gente vive no Ocidente, né? A gente sempre tende a achar, lógico, a democracia é super boa e o Império é super ruim. E realmente, de forma geral, o pessoal no Império, nesse anime, eles têm umas práticas meio estranhas. Só que você vê que, por exemplo, algumas atitudes do Império são muito boas, enquanto que algumas atitudes da democracia são muito mais. E você vê que, na verdade, não é bem o povo que está mandando ali na democracia, é a classe burocrática, é a classe que está ali desde sempre, né? E até quando acontecem algumas coisas que eu não vou falar aqui, você vê que a classe burocrática ela não é tão fiel aos princípios que ela prega, ela só está ali meio que surfando a onda, né? Ela não tem esses valores. Então você se põe em questionamento, olha, será que, nesse caso específico no anime, né? Poxa, será que não seria bom se o Império vencesse e reestruturasse a sociedade? E aí você fica se pensando várias coisas. Poxa, beleza, agora que a gente tem um governante bom no Império, seria muito bom o Império dominar tudo e fazer tudo bem. Só que por outro lado, e se o próximo governante for muito ruim? Como é que vai ser? Então será que a gente tem que ter um meio termo, de repente um parlamentarismo,
uma democracia parlamentar, esse tipo de coisa, ao invés de ser apenas eleições, como é que deveria ser? E faz você questionar a natureza dos regimes políticos. Porque, assim, é muito fácil falar que tal coisa errada, tal coisa errada. Só que muitas vezes a gente acha errado porque a gente já nasceu nesse ambiente democrático, né? Talvez as pessoas que morassem nesses lugares que a gente reconhece hoje em dia como genocidas, como perigosos, né? Como, por exemplo, a Itália, a Alemanha, a Rússia, né? Que tiveram suas ditaduras, talvez elas fossem a favor daquilo, porque elas nasceram com aquela visão. E a gente vê pessoas muito boas dos dois lados da história. E aí você fica pensando, caramba, então talvez as nossas escolhas não sejam tão nossas, né? Talvez muitos dos nossos valores sejam porque nós simplesmente nascemos aqui e estamos acostumados com esse tipo de vida, né? Então, essa é uma coisa a se pensar. Mas ela traz essa questão de uma forma muito interessante, mostrando os personagens, mostrando as discussões que os personagens têm. Olha, poxa, esse tal general, poxa, ele é muito bom. Eu queria que ele estivesse lutando do meu lado. Eles até falam isso, né, algumas vezes. Poxa, ele tinha que estar em outro lado para fazer a diferença na história. E você vê isso, e você vê como o choque de valores é muito grande, né? Então você vê, por exemplo, o Yang, ele tem esses valores democráticos muito fortes, né? Ele é aquele general da democracia. Só que você vê em alguns momentos ele é aquele cara que diz que os fins não justificam os meios. Você não pode agir errado mesmo que seja para um fim certo. E eu sempre me peguei pensando a mesma coisa que ele. Só que em 3 situações específicas, ele poderia ter mudado o rumo da história da humanidade. E ele não fez por causa disso, por causa de bater nessa tecla de que os fins não justificam os meios. Mas se ele tivesse feito as coisas, talvez o prosseguimento da história fosse muito diferente, muito diferente, muito diferente. Então, é isso, você olha pro personagem, você consegue traçar um mapa da personalidade dele, até onde vai as coisas que ele acredita, até onde não vai, até onde é interessante isso, até onde é interessante aquilo, até que ponto tal pessoa seria apropriada para uma posição de poder na democracia ou no império. E você vai pensando nisso, é muito, muito legal. Acho que essa é a melhor parte, né? O Legend of the Galactic Heroes, o pessoal até brinca, né? Fala que é conversa, conversa, conversa e batalha, batalha, batalha. E realmente é isso, né? Mas, cara, mesmo se fosse só conversa, 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 eu diria que é um anime obrigatório, obrigatório. Se você gosta de política, mas não essa política do dia a dia, mas de entender mesmo os fundamentos políticos, eu acho que acompanhar essa história vai ser muito bom pra você. Eu acho que mesmo também se você não fosse, você gostar de histórias humanas, de pessoas lutando pelo que elas acreditam e indo contra aquilo que elas acham nocivo, e esse choque de valores é muito bom, muito bom. E eu tenho que fazer algumas observações, né, antes de eu finalizar, mas sem dúvidas é um anime obrigatório para quem é fã de sci-fi, para quem é fã de animes de forma geral e para quem tem a paciência de assistir tudo, porque realmente é um grande desafio, mas é muito interessante. Então, uma coisa que eu tenho que notar é que, assim, é um anime lento e é um anime, de forma geral, com poucos plot twists, tá? Não é aquele anime que, nossa, cada batalha vai ter uma saída mágica para o cara solucionar um mistério, não é assim. Inclusive, algumas mortes, o personagem morre e nem aparece ele morrendo nem nada, ele simplesmente tá lá. E aí ele morreu e é notificado, fulaninho morreu. E você, como assim, cara? Ele morreu, mas ele era importante, né? Não é tipo no Game of Thrones, que tipo, tudo muda a todo momento. Mas realmente, tem alguns choques ali. E assim, pra quem vê muitos animes, sabe que talvez o maior plot twist da história dos animes seja o plot twist do Griffith no Berserk, né? Que foi gigantesco. Mas eu diria que o segundo maior plot twist, por mais que esse anime, né, o Legend, não seja um anime de grandes revelações bombásticas, o segundo maior plot twist que eu já vi em qualquer anime veio do Legend of the Galactic Heroes. Aconteceu uma coisa assim que assim, me deixou frustrado de verdade naquele episódio, mas a forma como aquilo foi se encaminhando foi muito bem feita, muito bem feita. Não vou falar, obviamente, o que é.
Você vai ficar surpreso com o acontecimento e como isso vai acontecer. Mas ficou muito bem encaixado na história para mostrar que realmente nem sempre a história é repleta de fatos gloriosos, fatos impactantes, fatos chamativos. Às vezes são coisas pontuais que vão acontecendo e que vão mudando o rumo da história mesmo sem a gente perceber, tá bom? E como eu falei, esse andamento lento, ele pode ser um pouco chato se você está acostumado com explosão, bomba a todo momento. Mas se, por exemplo, se você é um cara que costuma ler mais livros, que já são um pouco mais lentos, você vai conseguir se adaptar sem problema nenhum, tá bom? E eu tenho que dizer também que a última temporada, eu notei que ela é um pouco corrida, certo? Ela é um pouco corrida mesmo. Eu acho que essa temporada até poderia ser dividida em duas, porque acontece muita coisa rápido. E eu não sei se na Light Novel é assim, se ele acabou rapidamente. Mas muita coisa ficou muito ali rapidinho. Mas eu acho que também faz parte do charme de Legend of the Galactic Heroes, de mostrar que nem sempre tudo vai ter um final triunfal, né? Tudo vai ser glorioso. Não, as coisas podem acabar mais simplesmente. E acho que essa é a vida humana, né? A gente sempre espera por revelações, mas não necessariamente. E aí tem uma coisa também que é interessante notar, é que o final é muito bom, muito bom. Não é aquela história que o final decepciona, como acontece com muitas séries, com muitos mangás, não. É excelente do início ao fim. Eu não poderia recomendar mais, de verdade, de verdade. Se você tem um tempinho a mais, vai assistir, porque é obrigatório. Se você já está assistindo anime há algum tempo, se você tem esse costume de assistir séries maiores, tá bom? É obrigatório. E dois destaques são o personagem do Yang Wen-li, né, que é meu favorito. Ele é um herói que não quer ser herói, mas ele não foge à missão dele. Eu acho que é isso que faz um herói, né? Não é tanto querer, mas é de aceitar as coisas que ele tem que fazer, porque só ele pode fazer aquilo, né? E realmente é incrível essa responsabilidade que ele tem, mesmo sendo aquele cara meio preguiçoso. E por outro lado, eu gosto muito do Julian, que é o pupilo, né, do Yang, e o crescimento que ele tem, porque ele começa sendo aquele garotinho adolescente que ele serve chá e ele não serve pra muita coisa. Você vê ele no final, ele botando a armadura, botando o machado e cortando a cabeça dos inimigos, assim. Você vê que realmente ele tem um crescimento fantástico como ser humano mesmo, né, e de importância na história. Então isso é muito legal. O Reinhard, você vê também como ele quer lutar por um ideal, mas você vê que parece que ele, se em algum momento ele conquistar tudo, ele não vai ter mais o que fazer. Então você vê esse drama nas conquistas dele, então isso aí é muito legal. Então é isso, nota 10, não tem nem como eu dar outra nota diferente, e eu diria que é obrigatório que você assista a Legend of the Galactic Heroes, tá bom? Para logo e vai assistir, sem problema, vai lá, confere, que você vai gostar muito. Valeu? Pessoal, espero que você tenha gostado dessa resenha um pouco maior. Foi um grande prazer, né, fazer essa resenha aqui pra vocês, e até o próximo episódio. Valeu!